Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós estamos chegando no capítulo 8. Graças a Deus. Semana passada nós não tivemos a nossa série, porque tivemos alguns cultos temáticos aqui, culto dos idosos na parte da manhã, culto das crianças na parte da noite. Foi muito bom, né, irmãos? Foi um dia muito especial, um domingo muito especial. Mas hoje nós estamos de volta à nossa série de mensagens, Unidade, Desafio e Chamado da Igreja. Quem esteve aqui na nossa última mensagem foi quente, né, irmãos? Capítulo 7, meu Deus do céu, foi especial. Culpa do apóstolo Paulo. Mas hoje, irmãos, nós estaremos lendo e estudando todo o capítulo 8. É um capítulo mais breve e é um capítulo que nós podemos falar de transição. Por quê? Porque até agora ele estava falando de um assunto. No capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo está tratando um assunto. No capítulo 4, 5 e 6, outro assunto. Até o 7, mais ou menos, quando ele trabalha um assunto específico, que é casamento. Mas no 4, no 5, no 6, ele critica a imoralidade sexual, ele luta contra isso. No capítulo 7, ele vai falar propriamente de casamento, relação sexual, adultério, coisas que norteiam esse assunto. Agora, no capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai entrar num novo assunto. Um assunto à parte. Ele vai falar ainda um pouco sobre a sua autoridade apostólica e vai falar também um pouquinho da vida do ministro do Evangelho, mas ele vai falar mais propriamente isso no capítulo 9. No próximo domingo nós estudaremos isso. Mas no capítulo 8 e no capítulo 10, Paulo vai trabalhar a liberdade cristã. No capítulo 8 e no capítulo 10, Paulo vai trabalhar a liberdade cristã. O que é liberdade? E o que não é liberdade cristã? No capítulo 10 ele vai falar de algumas coisas específicas e no 8 de outras. Então quando nós estudarmos o 10, você vai ver que vai se comparar algumas coisas com o que vamos estudar hoje. Mas vamos ler o texto da palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Grife essa parte, porque isso vai nortear todo o capítulo. Tudo que ele vai falar no capítulo, essa frase resume bem. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, a igreja, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e por quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminado. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se não comermos. Contudo, tenham cuidado para que no exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem consciência fraca, se alguém que tem consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos.
Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos que essa é a Tua palavra e clamamos que o Senhor continue falando e ministrando a Tua igreja nessa manhã. Perdoa as nossas dívidas e os nossos pecados. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos falando do ano da unidade. E ser uma igreja unida, viver em unidade, requer muitas vezes que a gente abra mão daquilo que nós temos como certo para nós, ou livre para nós, por amor ao nosso irmão. E quantas vezes nós falamos assim, tem irmão que se escandaliza com qualquer coisa, aí fica difícil, não é mesmo? Bem, Paulo agora ele vai trabalhar uma questão aqui muito importante, a liberdade que há entre a igreja. E o tema dessa mensagem nessa manhã é o exercício da liberdade, amor e não somente o conhecimento. Havia um costume na cidade de Corinto, de homens e mulheres que sacrificavam a deuses como Apolo, Afrodite e outros deuses e templos que tinha nessa região. E algumas carnes que eram sacrificadas a esses deuses, uma servia para ser sacrificada ao Deus e queimava, outros pedaços de carne serviam no templo para os sacerdotes que ali ficavam, bem parecido com o templo de Israel, no Antigo Testamento, e outras dessas carnes, diferentes de Israel, era vendido no mercado. Eles tiravam e vendiam essas carnes para todas as pessoas em Corinto. Então muitos dos cidadãos daquela cidade sabiam que as carnes que eles compravam no mercado, possivelmente eram carnes sacrificadas aos ídolos. E também havia um outro costume naquela cidade, de que como havia muitos navegantes, muitas pessoas que eram marinheiros, que atracavam naquela cidade, como eu falei em outras mensagens aqui, alguns deles iam até templos, como de Afrodite, para se deitar com mulheres e ouvir oráculos das sacerdotisas, o que levava à imoralidade sexual. Preguei isso alguns domingos atrás. Outros, como não tinham hospedaria, às vezes não tinham onde ficar, eles ficavam hospedados nos templos. E ali naqueles templos, eles comiam as carnes que eram oferecidas, compravam, comiam, almoçavam, jantavam naquele templo, porque a carne estava ali, era de fácil acesso, então eles comiam ali mesmo. Essa era uma prática muito comum, e eu peço a sua atenção aqui para mim, essa era uma prática muito naquele contexto histórico, naquela cidade. O que aconteceu? Alguns homens e mulheres de Corinto, eles se tornaram cristãos. Eles se converteram, e a partir do cristianismo, eles entenderam e aprenderam que os ídolos das outras religiões, para nós cristãos, eles não existem. Não existe nenhum ídolo que se rivalize com Deus. Nós não cremos em nenhum Deus, a não ser o Deus Pai, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito Santo. Então, como Paulo acabou de colocar aqui no versículo 6, para nós há apenas um Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, por quem vêm todas as coisas, por quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem vivemos também. Então, o que são os ídolos, pastor? O que são os deuses das outras religiões? Para nós, nada. Para nós não são deuses. Para nós não tem revelação. Nós respeitamos as demais religiões, vale frisar aqui, mas para nós não são deuses. Nosso Deus é o Deus Pai, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito. Então, no exercício desse entendimento de que não há nenhum outro Deus, a não ser o Deus Pai revelado em Jesus, o que os crentes de Corinto eles diziam? Bem, se não há nenhum outro Deus, não faz diferença eu comer nenhuma carne sacrificada a esses deuses, porque eles não existem, eles não são reais,
Então logo eu posso comer as carnes que são vendidas no mercado ou comer no templo com outras pessoas, porque eu cheguei a esse conhecimento. Eu sou uma pessoa de conhecimento livre, eu sou um crente maduro, eu sou um crente experiente, eu sou um crente sensato. E aí Paulo vai começar a falar logo nos 3 primeiros versículos: se você tem conhecimento, mas o seu conhecimento só serve para escandalizar, o teu conhecimento só está trazendo orgulho. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então nenhuma igreja é sustentada só pelo conhecimento dos seus membros. Se nós formos aqui em Vista Alegre uma igreja rica em palavra, rica em pregação, rica em escola bíblica dominical, rica em ensino, essa igreja pode ser muito inteligente, pode ser muito conhecedora, mas não ter amor, não ter unidade. E essa é uma tentação que norteia os nossos corações. Ainda mais quando nós falamos do período atual do Brasil, que nós sabemos que existem tantas denominações, e aí nós até apelidamos algumas denominações, não é mesmo? Essa denominação aqui é a igreja do poder, essa igreja aqui é a igreja da parede preta, essa igreja aqui é a igreja do mistério. E os batistas são a igreja do conhecimento, a igreja do saber. Bem, o conhecimento sozinho traz orgulho, vaidade. Então nós podemos ser a primeira igreja batista de Vista Alegre, uma igreja cheia de doutores espirituais de conhecimento, e ser uma igreja dividida, e ser uma igreja sem amor, e ser uma igreja sem unidade, porque o apóstolo está dizendo: o conhecimento traz orgulho, mas o amor é que edifica a igreja. Então o conhecimento não é descartável, o conhecimento é importante, mas o conhecimento sem amor não edifica nada. Mas o conhecimento com amor, esse edifica uma boa igreja. E é isso que Paulo vai começar a falar durante todo esse capítulo. No versículo 2 ele fala assim: olha, quem pensa conhecer alguma coisa, mas ainda não conhece como deveria, porque quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Paulo está dizendo: olha, se nós formos orgulhosos pelo nível intelectual que nós alcançarmos, pelo nível de Bíblia que nós conhecermos, isso não constrói nada, porque é mais importante viver em amor e ser conhecido por Deus. Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã que uma igreja que tem muito conhecimento, mas não tem amor, essa igreja está correndo um sério risco de nem ser conhecida por Deus. Em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio, afastam-se de mim porque eu não conheço você. Ter muitos dons espirituais, como a igreja de Corinto tinha, e não exercitar o amor, a misericórdia e a graça, pode ser que nós saibamos muito sobre Deus, mas não vivamos Deus nas nossas práticas. E o Senhor está nos alertando aqui nessa manhã que é importante o conhecimento, não é descartável, mas mais importante do que saber Deus é viver a presença de Deus entre nós. É essa presença que nos une, é essa presença que nos edifica, é essa presença e esse amor que nos faz irmãos. E aí ele vai começar a desenrolar o assunto a respeito da idolatria. E o que está acontecendo aqui? Existiam alguns irmãos que se sentiam fortes o suficiente, porque uma vez que os deuses não existem, só existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Uma vez que eu entendo que só existe esse Deus, eu posso comer qualquer carne sacrificada. E aí vamos contextualizar e vamos trazer para o nosso tempo. Pastor, foi escândalo, né, Abimael? Chegou o dia de falar, né? Deixa eu beber aqui uma aguinha. É pecado beber bebida alcoólica? Não. A Bíblia nunca condenou. Por que a gente não bebe? Porque possivelmente você vai escandalizar um crente e vai desviar alguém.
Pastor, mas não é errado? Não, não é errado. É mais fácil eu subir aqui no púlpito e falar para você que é pecado, que aí fica tudo bem logo. Mas o correto é eu explicar para você o porquê você não deve beber. Esse é o certo. É mais fácil para mim como pastor, e até palatável, falar assim, não bebe porque é pecado. Mas a Bíblia nunca disse isso. E nós vivemos até num tempo onde dizem que Jesus bebia suco de uva, né? Porque ele falou, o que Jesus falou? João veio sem comer e sem beber, e vocês o condenaram. Eu como e bebo e vocês me desprezam. Aí os mais conservadores, não mas, não vou adjetivar não. Mais alguma coisa, prefere falar assim, mas não tinha álcool no vinho de Jesus. Onde tu leu isso? Porque Paulo está dizendo, não vos embriagueis. Não tinha álcool nesse período? Porque o Noé ficou bêbado e caiu no chão. Não foi verdade? E por que, pastor, então a gente não bota o vinho na ceia do Senhor? Porque possivelmente, irmãos, algum irmão se converteu de uma vida alcoólatra, caía no chão pelas ruas, agredia a esposa dentro de casa, um dia conheceu a Cristo e foi liberto do álcool. Então eu não posso subir no púlpito, colocar um vinho aqui, uma bebida alcoólica, que vai fazer o meu irmão cair. Eu não posso subir aqui no púlpito e falar assim, bebam bebida alcoólica à vontade, porque o meu irmão ali na frente vai voltar para uma vida de alcoolismo, vai se afastar do evangelho, vai agredir os filhos e esposa. Então o exercício da liberdade tem que ter sabedoria, não só conhecimento. É pecado beber? Não. Você deve beber? Eu aconselho que não. Isso é palavra de Deus. O resto é a gente só criar lei e norma aqui na frente. E é isso que Paulo está nos ensinando. E agora ele vai nos ensinar algo mais importante e mais profundo. E não sou eu que estou falando. Existem crentes fracos e crente forte. Existe isso na igreja. Existe crente que entende que pode comer ou beber, e eu usei aqui a bebida alcoólica como um exemplo. A gente poderia citar outros, agora não me vem nada à mente, mas o judeu ele não comia frutos do mar. Camarão, irmãos, o judeu não pode comer, não é verdade? Lá no Norte Shopping tem um rodízio de camarão. Antigamente eu ia bastante, glória a Deus por isso. Até eu descobri que camarão é barata do mar. Aí o que eu fiz? Comi mais. Há alguns que têm alergia a camarão. Uma vez eu fui comer num lugar, tinha camarão, e a irmã Ellen não come camarão, irmãos. E a gente pediu camarão para comer, e adivinha o que aconteceu? Eu comi pela irmã Ellen, graças a Deus. O texto está falando para mim e para você, versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se não comermos. Olha só que interessante. Lembra da revelação do apóstolo Pedro? Como é que foi a revelação que o apóstolo Pedro teve, irmãos? Ele estava sobre a casa de Cornélio e de repente ele viu um lençol com muitos animais que eram proibidos para o judeu. E Deus falou o que para ele? Toma e come. Ele, não, Senhor, porque são imundos. Não torne imundo aquilo que eu purifiquei, santifiquei. Em outras palavras, na fé cristã, não é sobre o que eu posso ou não comer, é o que eu faço no exercício da minha liberdade em amor. Vou repetir, não é o que eu posso ou não fazer, é o que eu faço no exercício da minha liberdade em amor, não em conhecimento. Não em conhecimento.
Porque se o seu irmão se escandaliza, e aí é Paulo quem está nos falando, é a palavra de Deus, versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer o meu irmão pecar. Então por que nós não motivamos aqui, voltando ao tema da bebida alcoólica? Por que nós recomendamos, não beba? Por quê? Porque você vai levar alguém a se escandalizar. Aí alguns domingos atrás eu falei brincando aqui, compra um vinho, toma com a sua esposa lá. Aí um irmão pode ter falado assim, nossa, o pastor mandou beber vinho, anátema. Meus irmãos, a Bíblia nunca condenou. Mas eu vou motivar você? Não, eu estou te ensinando a palavra. Por mim, você não bebe. Por mim, você não deve beber. Agora, se você estiver na companhia da sua esposa, viajando para uma pousada ou para um hotel, a Luísa aqui, um homem fino. A Luísa, irmãos, é um homem da culinária. É um homem que tem uma mão diferente. Para quem não sabe, esse homem aqui tem uma mão diferente, irmãos. Hoje ele trabalha num restaurante italiano. Tem curso de gastronomia. Me prometeu um macarrão aí. Ana, estou orando, hein, Ana? Agora eu botei público a Luísa. Já era. Tadinho da Luísa. Falei com ele, Luísa, mas com aquele macarrão, vai ter aquele vinhozinho? Aí a Luísa naquela hora se escandalizou, perdeu a fé. Não foi, Luísa? Claro que não, né? Porque a gente estava brincando como estamos agora. O que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, até em tom de brincadeira? Que sobre comidas e bebidas, irmãos, a nossa fé cristã, ela não proíbe necessariamente um ou outro alimento. Não é sobre qual dieta nós devemos fazer. É sobre o que a nossa liberdade cristã, ou aonde nossa liberdade cristã está sustentada. Afinal de contas, Aloysio, a gente pode se escandalizar por não tomar um vinho e tomar 4 litros de Coca-Cola, e a glicose vai lá no alto, e o ácido úrico não sei o que, e o estômago não sei o que lá. Acabou, né, irmã Sônia? Eu, por exemplo, vamos fazer 3 anos que eu não bebo mais refrigerante. Vocês veem que está dando resultado. Eu não entendi porque dá risada, não entendi. Só o refrigerante não adianta, né, irmãos? Come pra caramba, meu Deus. Mas é sério, vamos fazer 3 anos que eu não bebo mais refrigerante. E recomendo para você também, não beba refrigerante. Evite muito açúcar. Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã, versículo 10. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem o conhecimento, comer num templo de ídolos, aqui é uma coisa ainda mais profunda. Não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Olha o que ele está falando sobre o amor. Agora não está falando mais só de dieta, ele está falando de comida consagrada. Ele está falando agora assim, olha só, a comida em si, o cardápio não importa para Deus. Mas o exercício de comer ou não, na minha liberdade, é importante, eu preciso prestar atenção. E ainda mais no contexto onde são comidas sacrificadas a ídolo. E nós, na cultura cristã evangélica, nós não comemos doce sacrificado a santo. Não é verdade? Nós não ensinamos isso às nossas crianças. Não pode pegar doce que é sacrificado a santo. Bem, Paulo está dizendo que o ídolo em si nada é, mas é melhor que você não faça, porque você vai induzir o que é fraco e vai fazer ele se escandalizar e pecar. Então a Bíblia, ela é muito interessante, irmãos, e hoje também vai ser, como o capítulo é curto, nós vamos ter uma mensagem mais curta, mas antes de terminar, a Bíblia é muito interessante, que ela nos leva à maturidade cristã. É isso que a Bíblia nos leva. E a maturidade, nós podemos ter a tentação de pensar que a maturidade vem só com o conhecimento. Não, o conhecimento com o exercício de amor, isso é a maturidade.
Olha o que o texto está nos falando. Se você vai fazer algo que o seu irmão vai pecar, não faça, porque é melhor que você não faça isso e você seja exemplo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo coloca assim, ó: portanto, suplico-lhes que sejam os meus imitadores. E o apóstolo Paulo estava dizendo que se algo que ele fosse fazer ia levar o irmão a pecar, ele não fazia. Agora vamos contextualizar outras coisas aqui e trazer para esse ensino. Se eu escuto uma música secular, sacrificada ou não a ídolos, e isso existe no mundo, né? Isso existe no mundo, e faz o meu irmão pecar, eu prefiro não escutar por causa do meu irmão. Não é sobre se aquilo é ou não pecado, é sobre o exercício da liberdade em amor. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Aí alguém poderia dizer assim: pastor, então nós vamos entrar agora numa ditadura dos fracos. O que é a ditadura dos fracos? Todos aqueles que se escandalizam o tempo todo vão reger a igreja, porque a Bíblia está chamando esses de fraco. Então o tempo todo vai ter algum irmão que vai se escandalizar. Bem, a Bíblia vai explicar para nós o que é o escândalo. Paulo vai colocar essa palavra em grego, versículo 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira você também está pecando contra Cristo. Portanto, se aquilo que leva o seu irmão a pecar, em outros contextos, escandalizar. E aí eu trouxe o contexto grego para nós. O termo grego que vem escandalizar vem de uma palavra que significa e designa a madeira que é usada para montar uma armadilha. Escandalizar significa armar uma cilada para alguém, levar o outro a cair. Então escandalizar não é sobre o outro que fica vigiando a nós o tempo todo. Escandalizar é quando eu faço algo de propósito que vai levar o meu irmão a pecar. É isso que é escandalizar. Não é que você não possa fazer na sua liberdade, na sua fé e no seu conhecimento. É que a Bíblia está dizendo que se você faz, pastor, eu sou daqueles que faço e posto, sabe, pastor Bimael? Eu posto mesmo, quem quiser que se escandalize, você está levando seu irmão a pecar. O que Cristo está nos ensinando nessa manhã, irmãos, com essa breve palavra e com esse contexto muito importante, é que no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, não é sobre lei. E eu vou te falar algo aqui baixinho, não está gravando. Para nós pastores, é até mais confortável falar assim: não faça isso que é pecado, não coma isso que é errado. É até mais confortável, irmãos. Mas isso não leva você à maturidade. Porque o que a Bíblia faz é levar eu e você a pensar e a crescer. O capítulo 8 de Coríntios, o capítulo 10 de Coríntios e o capítulo 14 de Romanos fala do exercício da liberdade no comer. E em nenhum lugar no Novo Testamento nós vemos a Bíblia condenando alguma comida. Nós vemos a Bíblia falando: não coma dessa comida, em nenhum lugar no Novo Testamento. Mas a Bíblia fala duas coisas, e com essas duas coisas eu vou finalizar. A primeira: não vos embriagueis e não sejam glutões. Tudo que nós consumimos demais é para nossa destruição. Pastor, o Senhor então recomenda que eu beba? O Senhor bebe? Não, eu recomendo que você não beba e não tenha um costume de beber. E recomendo que você não o faça, porque talvez você não consiga lidar com isso, entre numa vida de alcoolismo e isso te afaste da presença do Senhor. Então a minha recomendação é que você não faça. A minha recomendação. É pecado? Não. A segunda coisa: jamais faça algo que vá levar o seu irmão a pecar, porque diz as Escrituras que quando eu levo o meu irmão a pecar, eu peco contra Cristo. Então, se eu estou numa reunião, numa festa, em um momento, e eu vou comer ou beber algo que vai levar o meu irmão a pecar, eu não faço, por amor ao meu irmão e amor de Cristo. Isso sim é pecado. Pastor, e a minha liberdade? A liberdade não se sustenta no conhecimento, a liberdade se sustenta no amor.
Se eu amo meu irmão, eu não quero fazer ele pecar. Se eu amo meu irmão, eu não quero fazer ele cair. Se eu amo meu irmão, eu não quero desviar o meu irmão da presença do Senhor. E se eu amo meu irmão, eu não peco contra ele e eu não peco contra Cristo. Porque, como Paulo disse, o conhecimento, ele até pode ser o exercício da liberdade, mas o conhecimento traz orgulho, e o amor edifica a igreja de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos leve à maturidade cristã, que o Senhor nos leve a entender o que é o exercício da fé, e que esse exercício requer, acima de tudo, o amor entre os irmãos. Que Deus abençoe você, e falo nesse final, como Paulo escreveu nas suas cartas: aquilo que eu não fui capaz, que Cristo esclareça você. Que Cristo esclareça você, que Cristo mostre a verdade para a tua vida. Repito, esse sermão aqui, antes de encerrar, não foi de nenhuma forma uma apologia ou uma defesa a você ter uma vida desregrada de comidas ou bebidas. Pelo contrário, eu até recomendo a essa igreja, enquanto pastor, que ninguém aqui faça o exercício de álcool, ninguém aqui beba, ninguém aqui use cerveja, vinho. Se você puder, não faça. Agora, eu não vou ensinar o que a Bíblia não ensina, e não vou apontar que é pecado aquilo que a Bíblia nunca falou. Se você for fazer, faça em amor e em vigilância, e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos adorar o Senhor.